Tem que pesar a questão do valor, porque uma coisa é você querer fazer caixa, querer vender o jogador e não ter ninguém para comprar, não adianta nada. Mas aí eu fico pensando, Marra, também, o Flamengo precisa fazer caixa, precisa fazer dinheiro, mas não dá para abrir mão, por exemplo, de negociar Gerson, de negociar Gabigol, de negociar Arrascaeta, de negociar. Ainda tem o Bruno Henrique, e aí acaba o Everton Ribeiro nessa fase que é normal da oscilação de estar jogando um pouco menor, entra nessa condição. E aí o Fã do Esporte também manda mensagem na hashtag SC Brasil. Qual opinião você acha que deve ou não vender, Marra? Eu entendo até que o valor de mercado desses outros jogadores citados, né, Mariana, até pela idade, né? Os jogadores bem Uhum. mais jovens, Uhum. o valor tem que ser maior, porque é uma leitura de mercado diferente. E o Flamengo pode até. Gente, a gente está falando aqui de um clube que não está em crise financeira, né? Só deixar isso claro. Se fosse uma situação de emergência, de crise financeira, os outros têm uma liquidez maior, os outros são mais fáceis de você imaginar que alguém vai comprar o Gabigol, que alguém vai comprar o Gerson, que alguém vai comprar o Pedro. Só que o Flamengo, eu entendo que o Flamengo não vai fazer esse movimento no mercado, porque o Flamengo não está precisando disso. Então, o Everton Ribeiro, qual é hoje o mercado para ele? O mercado para ele é o mercado que ele veio para o Flamengo, hoje em dia. Dificilmente você imaginar que ele vai chegar para a Europa. Ele vai chegar no famoso mundo árabe, alguém, ou talvez na Ásia, ou talvez no Japão, alguma coisa assim, né, para ficar mais claro, falar de mercados mais claros. Porque eu acho que é um mercado natural para o jogador dessa idade. Agora, eu ainda acho que ele é completamente recuperável. Completamente recuperável. É um jogador que acho que pode ser trabalhado para que ele jogue menos jogos para ele voltar a render. O Eugênio lembrou bem. E aí a gente começa a perceber quando o Bruno Henrique também teve uma queda. Será que não é essa coisa assim de ter que jogar e ter que arrebentar e ter que. Eu acho que pode ser. Eu acho que pode ser essa pressão do calendário. Ter que estar sempre em outro patamar, né, Eugênio? Você acha que chega a proposta desse valor pelo Everton? Bom, até comparando, vai, Dudu, por 80% dos negócios, a gente acompanhou semana passada o que o Gagliotti falou, dos direitos, 6 milhões de euros, né? É o que o Palmeiras pode negociar o jogador. O Everton Ribeiro seria, então, 10 milhões de euros aí por 100%, Eugênio. Vale isso? É esse o valor? Seria ótimo, né, se alguém pagasse. Não creio. Não creio em 10 milhões de euros por um jogador de 32 anos. Em mercado algum. E um jogador de 32 anos que, nesse momento, não está rendendo o que já rendeu. Se fosse ano passado, a gente poderia até especular. Mas é muita grana. Muita grana. 10 milhões de euros a essa altura da economia global, né, da economia mundial. Ninguém está com dinheiro sobrando, né? Claro que o Flamengo também não está. Tem uma situação mais tranquila em termos econômicos, mas aquela história, às vezes você tem uma arrecadação maior, você se compromete com compromissos maiores também, né? E se baixa, você não tem como cumprir esses compromissos. Não estou dizendo que é o caso do Flamengo, mas está claro que ele não tem o poder financeiro que ele tinha 2 anos atrás, antes da pandemia, né? A pandemia é uma pancada para todo mundo. Então, agora, esse valor, 10 milhões de euros, acho Qual foi o impossível valor do Nátio conseguir por esse Fernandes, hein? jogador. Qual foi o O valor do Nath, Nátio eu vou Fernandes? pegar aqui. É algo Vou pegar parecido aqui, com Marra. isso, não é? E é um Mas jogador de 10 32 milhões foi de anos sim. também. euros. Não, eu acho que foi menos, 10 milhões Marra. de euros hoje está batendo 60 milhões de reais, gente. Não é isso. Não pode ter O sido. Atlético pagou 70 milhões de reais. 70 milhões, ó. Isso. 70 milhões 72 pelo Nath, é milhões. isso? É. 72 milhões de reais. É, Mas aí a gente entra num. 31 Não, anos. eu ia falar que a gente entra num dilema também, que vale a gente debater, Marra, que é o seguinte: quando a gente pensa nessa questão de vender jogador, atleta, enfim, ou vende quando ele ainda é uma joia, uma promessa e perde muito tempo do jogador, ou fica com ele até quando ele fica mais velho e depois não consegue mais negociar. Aí entra nesse dilema, vendo minhas peças novas muito cedo e não desfruto delas, e depois fico com um jogador mais velho que eu também não consigo negociar mais. É uma situação que é complicada. Por isso é que tem que trabalhar, o departamento técnico tem que trabalhar entendendo que ele vai saber que vai perder alguns jogadores. E o Flamengo perdeu recentemente os jogadores pérolas, né?
como o Paquetá, como o Renier, como o Vinícius Júnior, jogadores que poderiam estar arrebentando aí até agora e que foi uma situação de mercado. Ficou difícil segurar esses caras. Jogadores muito jovens, o Vinícius Júnior, não preciso nem falar, né? Assim, o cara pode ser campeão agora da Liga dos Campeões. Pode ser, é um jogador do Real Madrid. Ontem não jogou, o Real... Ontem não, né? Sábado. Os dias são todos iguais, gente. Minha cabeça confunde às vezes. Sábado não jogou, então jogou entrou no segundo tempo no lugar do Rodrigo, e é um jogador que define jogos. Mas é isso. Precisa o Rogério, os técnicos anteriores, eles sabem. A gente vai precisar produzir jogadores para não contar com eles, porque o caixa precisa estar em dia. É exatamente Mário, isso. A gente ainda volta. Né? Fala, Bruno. Antes da sequência, viu, Mário? Não, só uma coisa, vale para a esquizofrenia que o Eugênio estava falando dos técnicos, né? Calma, gente, não é porque o cara há 1 mês, há 2 meses não está vivendo uma boa fase que o cara é desprezível.